Passo em seguida a palavra à advogada e presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, doutora Sandra Lia Basso Barvinski, para a sua intervenção nesta mesa redonda. Obrigada, desde já, pela sua presença e a sua manifestação. Obrigada, doutora Marta Tonin. Em seu nome, cumprimento a mesa, minhas queridas amigas já de vários meses, doutora Denise, mas de vários anos também de trabalho, como é o caso, doutora Luciane. Bom dia a todos e a todas. Doutora Marta solicitou-me que falasse sobre a participação social no enfrentamento à violência contra a mulher. Poderíamos passar dias aqui conversando sobre isso e eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Pretendo inicialmente fazer uma abordagem muito tímida, porque estou na casa de uma das pessoas a quem reputo de maior conhecimento jurídico no país, Dr. Clemerson Merlin Cleve, e não ousaria que entrar em conceitos e doutrinas, porque me sinto completamente incapaz diante do nome dele. Falarei sobre a história do movimento feminista. E já digo, Regina, que sou feminista, sim. E quando me perguntam se queimaria sutiã, queimaria sim, se tivesse, como teve à época, um banner, um folder não, desculpem, era um outdoor com mulheres vestindo do Loren, sendo estupradas, do Loren ou Valizer, agora eu vou, Valizer, né? E levando a concluir que deveriam ser estupradas, eu queimaria sim. Falarei também um pouco sobre a Lei Maria da Penha e sobre o movimento de mulheres do Paraná nos últimos tempos. Bem, para falar em participação social, eu preciso ter como referência alguns conceitos constitucionais, que vão do Estado Democrático de Direito, tá? É o fundamento da República e entende-se como a organização política em que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal e o voto direto e secreto, para o exercício de mandatos periódicos. A gente também pode falar em relações concretas entre o poder e o indivíduo. E, nesse caso, dizemos que é democrático aquele Estado de Direito que se empenha em assegurar aos cidadãos e cidadãs o exercício efetivo dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Então, nós temos aqui também um outro conceito de cidadania, que, para Boaventura, é o mecanismo que regula a tensão entre a sociedade civil e o Estado. Por um lado, ela limita os poderes do Estado, por outro, universaliza e igualiza as particularidades dos sujeitos, de modo a facilitar o controle social de suas atividades. Também nós precisamos considerar os direitos fundamentais, que estão lá na Constituição, né? Por quê? Porque o Estado de Direito tem interdependência direta, com uma ligação direta com os direitos fundamentais, porque não é possível conceber a realização do Estado Democrático de Direito sem o reconhecimento dos direitos fundamentais. E também não é possível efetivar os direitos fundamentais sem a noção de Estado de Direito. E os direitos fundamentais inseridos na Constituição são os parâmetros da organização e de delimitação dos poderes constituídos. Então, atos de poderes constituídos devem conformidade aos direitos fundamentais e são inválidos se os desrespeitarem. Também precisamos ter a noção de soberania popular. E daí a gente começa a falar um pouquinho sobre a participação popular ou participação social.
o termo existem vários termos com um mesmo sentido, que seria um instrumento de aprofundamento da democracia. A partir da descentralização, faz com que haja maior dinâmica na participação, principalmente em âmbito local. Nós temos, mas acontece também a nível nacional. Para que exista um Estado democrático de direito, é imprescindível a efetiva participação popular, de forma a dar legitimidade às normas. Ministro Carlos Aires Brito, ele diz que a participação popular não quebra o monopólio estatal da produção do direito, mas obriga o Estado a elaborar o direito de forma emparceirada com os particulares, tanto individual como coletivamente. E é justamente esse modo emparceirado de trabalhar o fenômeno jurídico no plano da sua criação que se pode entender a locução Estado Democrático de Direito como sinônimo perfeito de Estado participativo. Com a participação popular ficam abertas as novas possibilidades de relações entre o Estado e a sociedade civil, e nós temos aí com a Constituição algumas formas que se dá a essa participação da sociedade civil, que seria através do referendo, plebiscito, a iniciativa popular. Nós temos também a criação dos conselhos, a audiência pública, que foi citada aqui, que nós tivemos. Então, existem diversas formas, né? E para que tudo isso aconteça, nós entramos também numa outra questão muito importante, o direito à informação. O direito à informação é um instrumento de significativa importância para o desenvolvimento do Estado e da participação da pessoa no exercício da cidadania. E nós vimos aí nesse episódio recente da CPMI da violência contra a mulher, justamente a deficiência que o Estado tem em prestar o direito à informação. Falou-se muito nisso, e até um dia, acho que a doutora Luciane me perguntou, mas por que tanto, né? As mulheres estão falando só nisso. Por quê? Porque só com a informação é que nós podemos medir a eficiência do Estado, medir a adequação das políticas públicas. Porque é a mesma coisa, você vai montar uma banquinha de picolé numa estação de esqui? Então, como é que nós vamos mensurar a atuação do Estado se nós não temos esses dados efetivos? Temos, sim, um mapa da violência do Instituto Sangari. E, Regina, eu hoje me divorciei do meu computador, ou melhor, hoje é repouso semanal remunerado dele, ou não remunerado, então eu não o trouxe e não tenho aqui os dados do mapa da violência. Eu tenho o mapa geral e não tenho esses dados específicos no caso da violência contra a mulher. Mas nós temos esses dados que nos chocaram, não só Estado, mas sociedade civil, porque nós não temos acesso a essas informações, e mesmo o Estado não tem essa leitura completa desses dados. Porque nós temos lá sistema SINAM, nós temos a segurança pública, nós temos judiciário, nós temos... Só que esses dados não se comunicam, não se casam, e não nos dão um reflexo correto da situação. Então, nem o Estado sabe efetivamente se aquelas políticas que estão sendo adotadas atendem à demanda social, e nem nós sabemos se isso é adequado à nossa realidade. Bom, feito isso, eu acho que aqui eu concluí, eu vou passar um pouquinho a falar sobre o movimento de mulheres. Recentemente, em decorrência da Rio+20, a ONU publicou um documento que diz que, chamado Futuro que as Mulheres Querem. E ali ela assegura que por todo o mundo, não é uma coisa só nossa, mas por todo o mundo, mulheres líderes têm se levantado em defesa do meio ambiente, dos direitos da mulher e do bem-estar de suas comunidades.
As mulheres têm se organizado em todos os níveis, desde o comunitário, nacional, internacional. Basta ver o que aconteceu na Libéria, Prêmio Nobel da Paz, para advogar pela igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, pelo desenvolvimento centrado nas pessoas, nos marcos de políticas e financiamento para desenvolver iniciativas concretas que melhorem a vida de suas mulheres e de suas comunidades, para integrar as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável. As mulheres têm desafiado as relações de poder existentes, as leis, políticas e instituições discriminatórias, e advogado pelos seus direitos, incluindo de participar plenamente das decisões que moldam suas vidas, seja em relação desde o acesso à água até a uma vida sem violência. E também a ONU, nesse mesmo documento, ela toca num ponto muito importante que que eu entendo particularmente, que é um momento delicado nosso cotidiano atual. As importantes contribuições das mulheres são ignoradas nos sistemas nacionais de contabilidade e formulação de políticas. Nós vemos algumas políticas, nós temos, por exemplo, Lei Maria da Penha. Só que nós chegamos num ponto crítico que não temos recursos financeiros. Nós chegamos na lei orçamentária do Estado, a lei orçamentária do governo federal já prevê alguma coisa, mas a do Estado até agora não prevê nem nada, ou muito pouco, ou recursos para a implementação da lei. E isso porque, até eu cito várias vezes o professor Rodrigo da Cunha Pereira, que ele diz que, na realidade, a presença da mulher é uma história de uma ausência, pois ela sempre existiu subordinada ao marido, ao pai, sem voz, marcada pelo regime da incapacidade jurídica. Mas, desde 1900, na verdade, desde o século XVIII, quando surgiu o feminismo, lá iluminado pelo século das luzes, né? O movimento feminista tem aberto alguns caminhos. Mesmo lá, com as teorias iluministas que afirmavam ser cada indivíduo possuidor de direitos inalienáveis, opondo-se à ideia de que as mulheres são concebidas como seres... desculpe, aqui pulei. Na verdade, lá, os iluministas mesmo, apesar das mulheres terem participado efetivamente em todos os momentos de guerra, de crise, a mulher foi usar, sua força de trabalho foi utilizada. Quando acabam as guerras, quando a crise é superada, as mulheres voltam para o lar, voltam para a ideia de maternar, de docilidade, de dependência, tudo mais. Então, isso vem desde a época, mesmo lá os iluministas não aceitaram as mulheres como seres capazes, né? Eles entendiam como seres domésticos, dóceis, educadas para maternar. Elas foram impedidas da educação formal, trabalho remunerado, né? E daí eu entendo, Regina, por que ainda vivemos nesta dependência. Tá? Nós não superamos isso ainda. Mesmo o século XX tendo sido chamado século das mulheres, né? Nós continuamos, um movimento de avanço e de retrocesso, né? Bem, em Brasil, 1932, só em 1932 a mulher teve direito a voto. Só em 1932. Até 1962,
a mulher, para trabalhar, ela precisava de autorização do marido. Então, nós não podíamos falar até aí em cidadania. O que mudou muito foi em 1975. A ONU instituiu o Ano Internacional da Mulher. Isso serviu para discussão, como instância de discussão, um espaço de discussão e organização, principalmente aqui no cenário de ditadura militar. Em 79, foi aprovada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, na Assembleia Geral da ONU. E com o objetivo justamente de promover a igualdade e a não discriminação contra as mulheres. E o movimento feminista brasileiro começou aí, mais incisivamente. Na década de 80, houve o 2º Congresso da Mulher Paulista. E daí surge um slogan bem interessante, que é "Quem ama não mata". Nós tivemos aí, na época, tinha até um programa de televisão falando disso. A partir de então surge o SOS Mulher em São Paulo, no Rio, Pernambuco, Minas Gerais. Começam os centros de referência, centros de defesa da mulher, não de referência, me desculpe. Os centros de defesa que começam a denunciar os casos de violência contra a mulher. E até aí se entendia que só sofria violência a mulher pobre e negra. Só que nós tivemos um caso muito emblemático no país que tratava de classe A, violência contra uma mulher da classe A. Havia um consenso, um senso comum de que a violência contra a mulher era mera desavença familiar e que a culpa era da mulher queixosa. E era ela quem provocava o homem. Aliás, até hoje a gente ouve, que a mulher é estuprada porque usa saia curta. E surgiu, então, em 85, a primeira delegacia da mulher em São Paulo. E foi bastante importante porque começou a trazer à tona os casos de violência oficialmente, não só como uma reivindicação feminista. Essas delegacias proliferaram, mas também na década de 90 elas tiveram um período de calmaria e de invisibilidade. Em processo de transformação e participação das mulheres, foi fundamental no período que antecedeu os trabalhos da Constituinte. E na Constituição que foi muito interessante, houve o lobby do batom. Eu tenho, inclusive, a carta desse grupo de mulheres, é muito interessante. Se você for ver as reivindicações dela, elas estão ou todas na Constituição, ou hoje todas já estão superadas, praticamente, em termos de legislação, não formais, não materiais. E aconteceu em 86 o Encontro Nacional da Mulher Constituinte. E é aí que é elaborado esse documento encaminhado para a Assembleia Nacional. 88, então, devido ao movimento feminista, a Constituição inseriu entre os seus principais dispositivos a igualdade entre homens e mulheres e o enfrentamento à violência contra a mulher, o artigo 226, que é o que fundamenta a Lei Maria da Penha. Outro momento importante aconteceu em 2002, com a criação do Conselho Nacional da Mulher. Também, nessa época, foi criada a Secretaria Nacional dos Direitos da Mulher, vinculada ao Ministério da Justiça, que depois, em 2003, veio se transformar na Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, como temos hoje. E também foi a primeira vez, aí, em 2003, que o Brasil apresentou relatório ao Comitê para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Foram, se não me engano, 11 anos, alguma coisa assim, até que o Brasil tivesse alguma iniciativa.
Com a criação da Secretaria de Direitos da Mulher, surgiram as conferências. E aí é um grande momento de participação social do movimento de mulheres, porque essas conferências, a primeira conferência reuniu 120 mil mulheres, né? Foram feitas conferências a nível regional, municipal, Brasil. A nível municipal, regional, estadual, foram 1.787 mulheres em Brasília votando, participando da primeira conferência nacional. 2007 aconteceu a segunda, 2011 a terceira. Então, nós temos aí 2 planos dessas conferências, surgiram os planos nacionais dos direitos da mulher, os pactos, desculpe. Não, os planos, né? Os planos, depois nós temos o pacto. E 2005, aí a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180. Esse é uma importante ferramenta, porque é um canal de comunicação, de informação e de denúncia. Tão importante que, hoje, essa central de atendimento atende Espanha, Portugal e Itália. Tá? Então, se vocês entrarem lá no site da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, vocês têm os telefones, aí, o 0800, são todas ligações gratuitas. As mulheres que estão fora do Brasil e que precisam de atendimento podem diretamente, isso é uma parceria do Ministério da Justiça e dos consulados, para atender as mulheres nesses países. E isso justamente entra na questão do tráfico, né, Regina? Em 2007, entrou em vigor o Observatório de Monitoramento da Implementação e Aplicação da Lei Maria da Penha e se constituiu um mecanismo de monitoramento do serviço de atendimento à mulher. Voltando um pouco, em 2004, a Convenção de Belém do Pará, desculpem, promovida pela OEA. Aqui eu entro já na questão da Lei Maria da Penha. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu não esqueci mais de nada. Acho que é isto. Esqueci de algum item, Regina, desta história? Acho que não. Obrigada. Não tem como não falar disso, porque quando a gente fala em feminismo e tem o repúdio das colegas, eu digo, quem de nós estaria aqui hoje se não fossem elas? Então, o que aconteceu? Maria da Penha. Maria da Penha, a gente falou tanto, ela aqui sofreu violência do ex-marido. Foram vários anos de inércia do judiciário, de todos os poderes aí no atendimento dessa mulher. Esse caso foi levado à Corte, à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. E o Brasil foi responsabilizado por negligência e omissão em relação à violência doméstica. Nesse meio tempo, 2002, sabia-se que o Brasil seria, um pouquinho antes, sabia-se que o Brasil seria condenado. E condenado por não ter uma legislação específica. Particularmente, eu acho que não seria necessário, porque vejo que temos legislação para isso, mas o problema era a interpretação, principalmente dos operadores do direito. Tá? Todos, inclusive advogados. Não se entendia a violência contra a mulher como um caso a ser levado ao judiciário. Então, cansei de ouvir entre um latrocínio e uma briguinha de marido e mulher para quem vou dar atenção. E eu sempre pergunto, esse latrocida veio da onde? Qual é a história de vida deste latrocida? E daí entra a doutora Marta Toninha aqui. Essa criança viveu aonde? Então, o que aconteceu? Sabendo-se que o Brasil seria responsabilizado,
A Secretaria Especial de Políticas para Mulheres apressou-se em reuniões com o movimento de mulheres, chegou-se à conclusão de que era necessário a criação de uma lei para coibir a violência. Houve um consórcio de ONGs, e eu me perdi aqui nos meus papéis, para não me esquecer nenhuma delas, que envolvia Cladem, Sépia, Cefêmia, Agende. E essas ONGs, que vinham trabalhando desde 1970, 1930, no combate à violência contra a mulher, elaboraram um projeto de lei, entregaram à Secretaria Especial de Mulheres, que criou um grupo interministerial e revisou e elaborou o projeto de lei que hoje temos aí como Lei Maria da Penha. Isto foi em 2003, 2006 a lei estava aprovada. Não sem discussão, aliás, com muitas discussões, com muitas emendas, e com uma grande articulação do movimento de mulheres. Esta lei chegou... Eu vou precisar aqui olhar onde é que está. Gente, eu me perdi mesmo, me desculpem aqui. Me emocionei com a sua fala, Regina. Bem, fato é que hoje temos a lei como está posta e ela é decorrente do imenso movimento, imensa participação da sociedade civil, especificamente o movimento de mulheres, que é um movimento mais amplo, e dentro dele o movimento feminista mais especializado e com alguns focos muito particulares. Bem, em 2006, com a entrada em vigor, a sanção da Lei 11.340, eu recebi da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, no dia 30, mais ou menos, de julho, a notícia. A lei será aprovada, a lei será sancionada no dia 7. Para minha surpresa, no estado do Paraná, ninguém sabia de nada, com exceção, na época, da delegada Darli. Aí organizamos, nos solicitaram uma imensa mobilização, que na época nós não tínhamos isto. Fizemos uma coletiva de imprensa, lembro bem, no dia 7, e para a gente era muita surpresa. Eu conhecia toda a tramitação, mas nós não tínhamos o texto da lei. E eu lembro que nesse dia nós estávamos num hotel lá no centro, dando a coletiva, nós precisamos estudar, né? A delegada Darli dizia, não vai pegar, o outro dizia, não, tem que pegar, e marcamos para o dia 27 de outubro, porque essa data era o lançamento de um livro da Comissão da Mulher Advogada, uma palestra com a doutora Flávia Pelvezan. E de lá surgiu, para organizar este evento, surgiu o grupo de trabalho e estudos para a implementação da Lei Maria da Penha no estado do Paraná. Bem, nós começamos as reuniões uns 15 dias antes, e quando foi, acho que dia 17 de dezembro, antes do dia 17, dia 10 de dezembro, o tribunal, por força desse movimento, criava nosso primeiro juizado, né? Ele foi instalado em janeiro, e a doutora Luciane depois eu acho que vai falar sobre isto, mas foi este grupo, e foi sociedade civil, junto com o poder público também, porque nós tínhamos aí 20 e poucas instituições, entidades, órgãos reunidos, nós nos reuníamos mensalmente, e às vezes mais do que isso, e também conseguimos modificar
o orçamento do Estado, com a inserção de algumas rubricas específicas. O dinheiro depois não foi empenhado, porque o governador do Estado não desejou, mas nós conseguimos. Nós realizamos várias reuniões com secretários de Estado, nós fizemos uma ampla mobilização. Não foi fácil. Nós não fomos recebidos por todos os secretários na época. Alguns se recusavam a nos receber. Outros não. Outros nos carregavam quase que no colo. Em 2007, nós iniciamos também em Londrina, um movimento com movimentos de mulheres lá, Comissão da Mulher Advogada lá em Londrina, a articulação para a criação do juizado de lá, que só foi criado em 2010, né? 2010 é isto, né? Mas iniciou lá. E também a importância da rede que se formou aí. Tanto aqui em Curitiba, hoje nós temos, depois disso, na CESA surgiu a RIA Mulher, que é uma rede que pretende estender para todo o Estado os serviços e o apoio aos serviços também de atendimento à mulher em situação de violência. Em Londrina também está criado, e a gente passa, a partir daí, fazer palestras em todos os locais. Tem aqui Tenente Luci, que tem ido para todos os lados. E, inclusive, Tenente Luci está aí na criação do núcleo na Polícia Militar, que é uma grande conquista. Então, o que acontece? Em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher, nós estamos evoluindo bastante por conta da criação da Lei Maria da Penha. Mas esta é uma das facetas da violência de gênero. Talvez a mais perversa, porque acontece nas relações de afeto, onde deveria haver a proteção entre os pares. Mas nós temos os homicídios de mulheres, e não é qualquer homicídio, mas aquele homicídio que é porque a mulher, eu estou matando porque é mulher. Nós temos a violência sexual, Nós só temos um serviço instituído aqui em Curitiba, nós não temos serviço de referência nos outros municípios. Nós temos o tráfico de mulheres, enfim, tem uma gama de outros tipos de violência que ainda nós não avançamos, que demandam mais trabalho. E disso tudo, tivemos este ano um ápice no movimento de mulheres, que foi justamente a CPMI da violência contra a mulher no Brasil. Em maio, dia 2 de maio, fui chamada, assim como algumas de nós aqui, para uma reunião na Assembleia, na Assembleia Legislativa, onde nos foi dada notícia de que haveria uma audiência pública, e naquele dia nos foi dada a informação do Instituto Sangari, que é justamente esse dado alarmante trazido pelas colegas que me antecederam. E justamente a ordem, a OAB, por não ter, e a dificuldade que se falava é justamente isso acontecer num ano eleitoral. Então, nesses momentos é chamada a ordem, justamente por nós não termos um partido político e não termos uma vinculação. Eu acho que a ordem é realmente sociedade civil, sem nenhum interesse que não seja a defesa do Estado Democrático de Direito, da justiça, enfim. E a ordem acabou albergando aí o movimento de mulheres, nesse movimento preparatório à CPI. Dessas reuniões, nós concluímos que deveríamos entregar um documento à CPI. Um deles
surgiu do movimento de mulheres. E o outro, a ordem mesmo, entendeu que deveria entregar um relatório. Fizemos isto, a audiência foi muito interessante e ainda nós não temos uma conclusão. O relatório vai ser entregue, da CPI vai ser entregue final do ano agora ainda. Então, nós não temos uma conclusão disso. Mas o movimento reavivou, o movimento de mulheres reavivou suas expectativas em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. E agora participamos também desta coordenadoria criada pelo Tribunal de Justiça, em parceria, justamente nessa participação social, em parceria com o poder público. E disso tudo, quando eu falo em participação social, eu não posso entender como efetiva a participação social se eu não tiver o efetivo controle das políticas públicas. Então, a nível nacional, eu acho que nós temos o controle, sim, ainda meio tímido, mas nós temos. A nível estadual, eu não vejo sociedade civil, e aqui eu entendo o movimento de mulheres, com efetivo controle das políticas públicas. Tenho falado muito isso, acho que temos uma grande dificuldade na participação social, porque boa parte das maiores ativistas do movimento feminista é também vinculada ao poder público, Então, há um dilema muito grande delas, porque, de um lado, elas veem o justo, o correto, e, de outro, a vinculação que elas têm na verdade, a obediência, aspas, ao poder público. Então, eu vejo isso como muito difícil, principalmente no controle, no controle social, porque no controle social você tem que ter isenção completa, liberdade, autonomia, independência para cobrar, de forma responsável, claro. Então, eu acho que nisso nós precisamos avançar. Tanto que estudamos dentro da ordem a criação no Paraná do observatório, a nível estadual. Não sei como isso vai se dar ainda, estamos estudando, estamos discutindo, mas não vejo outra forma de avançar. Por quê? Porque nós dependemos de uma peça orçamentária, por exemplo, que nós não temos. Nós dependemos de um programa de governo, de um plano que não se rompa a cada mudança de gestão. Uma política continuada. Porque o que acontece? A cada mudança de governo, lá vamos nós, né, Lucy? Lá vamos nós, bater de porta em porta, implorar, quando na verdade não era esta a nossa função. Quando na verdade seriam estes governantes que deveriam ter a obrigação de dar esta resposta. Então, eu vejo, principalmente nos conselhos, e uma coisa que me doeu muito nesse movimento todo, que agora, de junho para cá, que eu ouvi a seguinte expressão: não podemos entregar o ouro para o inimigo. Falei, quem? Eu? Sociedade civil? Cadê o Estado Democrático de Direito? Subversão completa. Então, a grande dificuldade que nós temos é gestores sérios, comprometidos, e uma sociedade civil engajada, articulada, com conhecimento, para participar, contribuir como parceira, mas também cobrar como a destinatária das políticas públicas. Não só na Constituição a participação social está inserida como fundamento
importância ímpar, mas a própria lei, a Lei Maria da Penha, coloca a sociedade civil como responsável pelo enfrentamento da violência contra a mulher. Então, eu sempre digo que não basta eu dizer que é problema da Luciane, da doutora Maritza, isso é coisa de segurança pública, da delegada, do juiz. Não, isto é responsabilidade de todos nós. E agora em janeiro, fevereiro, o STF deu uma decisão muito importante nesse sentido. No momento que ele disse que qualquer uma pode denunciar a violência contra a mulher. Então, passa a ser responsabilidade de todos nós. Para mim foi muito interessante aquele dia da decisão, e eu não contei isso para a doutora Luciana, acho que a doutora Maritza sabe, porque eu liguei para a delegacia. E vou terminar só contando esse fato, porque é muito bom para mim, eu me sinto muito orgulhosa como mãe. Terminava de almoçar, meu filho estava indo buscar a pasta do inglês, de repente ele veio correndo com os olhos arregalados. Ele me chama de mami. Mami, o vizinho está matando a mulher. E realmente do quarto dele se via um vizinho muito além, espancando a mulher, e a gente via que como ele batia na mulher, que ele segurava ela pelo cabelo, batia na mulher, ele abaixava e batia na criança. Aí eu tinha o telefone da doutora Daniela no meu celular na hora, passei. E realmente a polícia chegou logo em seguida, e nisso meu marido, que também é advogado, ele falou: mas espera aí, você pode fazer isso? Eu falei: não interessa, estou fazendo, né? Aí no final da noite, quando saiu a decisão do STF, ele falou: realmente, você podia fazer isso. Então eu acho que isso é de todos nós, é uma mensagem que eu quero passar para vocês. Não interessa, na rua, onde você estiver, violência tem que ser denunciada. Né? Não sabe onde? Liga para o 180. Tá bem? Obrigada.